Olá, tudo bem? Michael Appel, seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo ao Panorama IA e Negócios. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dos tipos de inteligência artificial e os seus usos. Quando a gente fala em inteligência artificial, para cada um vem uma coisa diferente na cabeça. Para alguns vem robôs, para alguns vem aplicativos específicos como o ChatGPT, por exemplo. Para outros vem aqueles filmes de ficção científica, né? Mas a verdade é que a gente tem vários tipos de inteligência artificial e cada um com um nível diferente de complexidade, de aprendizado e com diferentes tipos de aplicações. E eles vão impactar nos negócios também de diferentes formas. Entender essas diferenças é o que separa aqueles que usam a IA e aqueles que prosperam com a IA, que progridem, que avançam, né? Aquelas pessoas que conseguem crescer utilizando a inteligência artificial. E quando a gente fala em crescer utilizando a inteligência artificial, a gente fala em aumentar a produtividade, aumentar vendas, melhorar a organização, melhorar a qualidade de vida, porque não é só para trabalhar mais, mas é também para você ter uma qualidade de vida maior e melhor. Bom, hoje eu vou te mostrar os principais tipos de inteligência artificial e como que cada um deles está sendo utilizado. Bom, então vamos começar pelo começo. A diferença entre IA e os tipos de IA. Antes de tudo, é importante que a gente entenda que quando nós falamos em tipos de inteligência artificial, nós não estamos falando de ferramentas de inteligência artificial. Tá? Nós estamos falando de formas diferentes de pensar e agir, que são o que as máquinas estão aprendendo a desenvolver. Você tem IAs que apenas reagem, você tem IAs que compreendem e que aprendem, você tem IAs que criam, que geram conteúdo e você tem inclusive IAs que são autônomas, que funcionam sozinhos sem que você tenha que dar ordens o tempo inteiro. E cada uma delas tem um papel e tem um diferente potencial para impactar de forma específica os nossos negócios. Bom, então vamos lá. A primeira IA sobre a qual eu quero falar é a IA do tipo reativa, de reação, né? Ela reage. Então a IA reativa é a mais simples de todas, né? É aquela IA que ela não vai evoluir, né? Ela existe para um determinado fim, tá? E ela vai executar aquelas funções que ela foi programada para executar. Um exemplo são os filtros de spam no e-mail, né? Você tem regras de segurança e se essas regras de segurança não estiverem sendo atendidas quando um e-mail chega, se aquele e-mail não atende as regras de segurança, né? O que vai acontecer? Esse e-mail vai lá para a caixa de spam. Se atende, beleza, pode ir para a caixa de entrada, para a lista principal. Os ar-condicionados inteligentes, né, que eles ajustam a temperatura de forma automatizada. Uau, como são inteligentes, né? Na verdade são programados para isso, né? Existe toda uma dinâmica configurada para que certos padrões sendo identificados pelos sensores do equipamento, ele age de X forma. Tem um exemplo interessante. A gente acha que a inteligência artificial é a partir do lançamento do ChatGPT, mas não, já existia há muito tempo. E é isso que a gente está falando aí de mais de meio século atrás. E em 1997 teve um feito que foi interessante, que foi realizado pelo Deep Blue, da IBM, que venceu um campeão mundial de xadrez. Isso foi em 97, tá? No século passado ainda, tá? Qual era a dinâmica? Na verdade, o sistema ele foi treinado com ações de resposta. Então, quando o jogador move uma peça, a ação de resposta para aquele movimento é determinado movimento e assim por diante, né? E então haviam várias possibilidades de movimentos e diante disso, então, diante desse compilado de informações que o Deep Blue possuía, ele conseguiu então fazer
a façanha de vencer um campeão mundial de xadrez. Então a IA reativa, ela responde, mas ela não aprende, tá? Bom, falamos da IA reativa, vamos falar agora da IA preditiva ou limitada, né? Bom, aqui a gente já começa a ter um certo avanço, tá? A IA preditiva, ela consegue aprender com os dados que ela absorve e ela consegue prever comportamentos. Então, um exemplo bem prático, tá? YouTube, ou Instagram, redes sociais de forma geral. Como que o algoritmo dessas ferramentas funciona? Ele faz uma leitura do comportamento do usuário e com isso ele sabe quando ele precisa trocar o tipo de conteúdo, quando que ele precisa jogar um conteúdo mais que é mais do gosto do usuário, porque é um momento que ele já está cansando e o algoritmo consegue identificar isso por padrões de comportamento na leitura, tempo de tela, tempo médio de tela do usuário, enfim, são inúmeras variáveis, tá? E empresas como a Amazon, Nubank e essas grandes que a gente citou aí também, o Google, a Meta, elas vivem disso, né? Elas vivem dessa possibilidade preditiva de ter as informações e poder se mover conforme as probabilidades indicam, né? Então, hoje, essas ferramentas, elas são alguns exemplos que, mas são grandes empresas, mas a gente pode trazer isso para a nossa realidade também, porque os nossos negócios, muitos de nós utilizamos um CRM, por exemplo. O CRM, alguns CRMs possuem inteligência artificial e podem dizer quando que é o momento de entrar em contato com o cliente, quando que o cliente está mais maduro, quando que é hora de mandar, por exemplo, mudar o fluxo de cadência dos envios, o tipo de conteúdo. Então, tudo isso a inteligência artificial pode fazer dentro de um CRM. A IA preditiva, então, ela aprende com os dados e ela prevê padrões futuros. Tá? Então, escreve aí, IA preditiva, aprende com dados e prevê padrões. E aí a gente vai ter a IA generativa aqui, provavelmente é o que você está cansado de ouvir, cansado de utilizar. E aí dentro dessa leva de possibilidades entra ChatGPT, Gemini, o Claude, Grok, Midjourney, quem mais? Runway, enfim, tem o Copilot, tem vários, né? Essas IAs, elas são usadas por agências, por advogados, por médicos, professores, desenvolvedores de software, designers, enfim, né? De uma forma bastante ampla para fins diversificados também, né? Desde criação de uma campanha publicitária até análises de relatórios, enfim, tá? Como que funciona uma IA generativa, né? Talvez você conheça pelo termo, vou colocar lá o meu prompt, né? O que é o prompt? O prompt nada mais é que um input, né? O ato da gente colocar uma informação lá dentro, o input humano. Então, uma pessoa coloca uma informação, solicita algo para a IA gera isso, ela faz a leitura então do prompt, do comando, e ela gera então um resultado final. Apresentação, aquelas apresentações de PowerPoint que a gente demorava um dia inteiro, 2 dias para fazer, hoje você faz muito mais bonitas, em questão de meia hora, vídeos, imagens, cara, música está sendo feito música com a IA generativa, está sendo feito muitas coisas legais, muitas coisas bacanas com a IA generativa. Então a IA generativa, ela cria, transforma e inova, tá? Para suas frasezinhas você pode colocar aí, tá? O quinto tipo de inteligência artificial, nossa, que palavra que judiou agora, é a inteligência artificial autônoma, né? Então, você imagina o seguinte, uma inteligência artificial que ela não só cria, mas ela decide e ela age sozinha. Ela tem autonomia para fazer as coisas dentro do escopo que ela é programada
para ter essa autonomia. Tá? Ela não vai sair fazendo o que quiser, ela não vai automaticamente criar um exterminador de futuro, nada disso. Ela tem o seu escopo de programação. Tá? Exemplos, tá? Alguns exemplos de IAs autônomas. Você vai ter drones de irrigação, né? Um exemplo de equipamento que utiliza uma IA autônoma. Você vai ter sistemas de retirada de pragas na agroindústria, também utiliza-se isso, onde são identificadas dentro de uma determinada cultura de produto que está sendo que vai ser colhido, que está sendo produzido, perdão, o padrão do produto. Então, como são as folhas, como é o fruto, como que são os detalhes. Então, com essa leitura, a inteligência artificial ela consegue definir se por ali nasceu alguma erva daninha, e aí ela pode ter uma função robótica ali com o braço que vai ir e faz a remoção daquela erva daninha. Ela pode ter o próprio controle de irrigação, ela pode ter o controle para fazer a drenagem do solo, se for necessário, enfim. Diversas coisas podem ser feitas com a IA autônoma. Aí estamos falando de coisas grandes, mas não só grandes. A nível escritório também é possível. Hoje você consegue fazer com que muitas das tarefas do escritório sejam terceirizadas para uma inteligência artificial, com um custo extremamente reduzido, com uma redução também de erro e com uma possibilidade de você escalar, né? Então tem aí várias vantagens em utilizar, né? Dá para usar de qualquer forma? É claro que não. Se você usar qualquer coisa em termos de inteligência artificial sem ordenação, sem uma lógica, cara, não vai dar certo, porque em vez de você conseguir produtividade, a única coisa que você vai conseguir fazer é produzir ineficiência, fazer muito bem o que você não deveria nem estar fazendo, né? Mais ou menos por aí. Então aí a autônoma, para suas frasezinhas lá, ela pensa, ela decide e ela executa, ok? Bom, agora a gente viu as principais inteligências artificiais. Então, primeira, só para a gente recapitular muito rápido, tá? Nós temos a reativa, a preditiva, a generativa e nós temos a autônoma. Agora a pergunta que eu faço: qual delas você deve utilizar no seu negócio? Essa pergunta ela vai ter diversas respostas. Por quê? Primeiro, depende de que negócio nós estamos falando. Segundo, depende do momento de maturidade do negócio. Tá? Eu já tenho uma cultura de inteligência artificial sendo trabalhada, os meus processos estão alinhados, então muitas vezes quando a gente vai fazer um trabalho de IA para uma empresa, antes de fazer o trabalho de IA a gente tem que alinhar processos. Então, muitas vezes a gente tem que alinhar todo o processo para depois poder dizer, não, ok, agora a gente pode partir para criar uma solução com base em inteligência artificial, tá? Então, a gente viu as quatro, tá? O que é o mais comum de se fazer? Se começa com a generativa, que é a que gera impacto rápido a curto prazo e você já vê no primeiro mês a diferença no seu caixa, tá? É a primeira a ser utilizada. Começou a utilizar a IA generativa para aumentar a receita, melhorar o fluxo de decisão, melhorar a sua eficácia, a sua eficiência, né? Aumentar a produtividade, diminuir despesas, enfim, usou de diversas formas, agora você vai para a preditiva. Na preditiva você já tem padrões levantados, você já tem processos, né? Você já identificou os processos, e aqui dentro da preditiva você já começa a ter uma ação com base em dados, tá? Sem a necessidade de criar algo toda vez, sem necessidade de você dar uma ordem toda vez. E por último você vai para a autônoma, quando você sente que o processo está redondinho, que está tudo fluindo como tem que fluir, tá? Agora eu posso começar a pensar então a ter a minha IA autônoma, onde eu tenho um agente de atendimento, onde eu tenho agentes que fazem coisas específicas que na maior parte das vezes são coisas repetitivas, né, que tiram muito tempo,
que antes eu tinha que colocar uma pessoa para estar fazendo, mas que tranquilamente um robô, né, um agente poderia fazer. Você começa pequeno, você vê resultado e avança com estratégia, tá? E sabe o que é o melhor disso? Você não faz nada sem ver números. Você vê números o tempo inteiro. Então você tem como identificar o retorno sobre o investimento, o ROI, que é algo tão importante para nós, desde o início, desde o primeiro projeto. Tá? Você tem como, inclusive a gente tem uma ferramenta que a gente utiliza para fazer um levantamento de expectativa de ROI, né? Por fim, finalizo dizendo que a inteligência artificial, ela não é futuro, tá? Não é o futuro. Ela é o presente, é o que está acontecendo agora e é o que vai ser por muito tempo. Tá? A gente não tem o tempo para se acostumar com a inteligência artificial que a gente teve para se acostumar com a internet. Então aqui a coisa se replica de uma forma muito mais rápida. Se você achou que a internet foi uma grande revolução, a inteligência artificial vai virar você de ponta cabeça. Tá? Então, gente, pessoal, é isso. Eu espero que o vídeo tenha servido ao propósito de elucidar um pouquinho mais sobre os tipos de inteligência artificial. Se você curtiu e ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, te inscreve aí, criatura, para que a gente possa entregar conteúdo alinhado com aquilo que realmente tem valor para você. Deixa nos comentários, escreve, deixa o teu comentário aí embaixo, escreve lá quais IAs você utiliza, quais IAs você vê que mais transformam, qual foi o lançamento de inteligência artificial que mais chocou você, enfim, escreve ali, porque aí a gente consegue ter um termômetro, entender um pouquinho melhor o nosso público de forma geral, mas o que a gente precisa trazer aqui, sobre o que a gente precisa falar. Lembrando que o que a gente vem falar aqui é dentro do contexto de negócios, é dentro do nosso contexto, dentro daquilo que a gente precisa entender e precisa trabalhar, e à medida que a gente vai gerando essa maturidade também em você entendendo os conceitos, a gente consegue também falar sobre outros temas, ok? Inscreveu no canal, ativa as notificações para não perder os vídeos, comenta, curte, e é isso aí. Eu sou Michael Appel, esse é o Panorama AI Negócios, um forte abraço, obrigado por estar aqui.